Shalom, graça e paz, líder do avivamento, líder de célula do Ministério Apostólico Peniel. Nós estamos aqui iniciando uma série de vídeos que vão te ajudar a melhor realizar a sua célula, tá bom? Esse é o nosso manual celular ou nosso tutorial de célula e toda semana nós estaremos aqui ajudando você a compreender melhor o estudo da semana e lhe dando algumas dicas de como você pode melhorar a sua liderança. A gente sabe que para muitos líderes, principalmente aqueles que estão começando agora, sempre tem um nervosismo, sempre tem um pouquinho de vergonha, dá um friozinho na barriga, mas não desista, Deus é com você, foi Deus quem chamou você para essa obra poderosa, que é liderar uma célula, cuidar de pessoas e cumprir o ID de Jesus. Você não está sozinho, Deus está com você e nós estamos aqui para te ajudar, tá bom? Então, você vai começar a sua célula dando as boas-vindas, recepcionando a todos, tá bom? Não esqueça de sempre ter uma cadeira vazia, profetizando que ali vai estar uma alma nova para o Senhor Jesus. E aí você vai iniciar com um quebra-gelo. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, nós vamos deixar uma dinâmica que pode ser uma pergunta, pode ser uma brincadeira. Na verdade, a ideia do quebra-gelo é você trazer as pessoas para participarem, quebrar aquele gelo inicial. O quebra-gelo não pode passar de 10 minutos, tá bom? Senão vai tirar muito tempo das outras atividades. Então se programe para 10 minutos do quebra-gelo da dinâmica da célula. Logo depois disso, nós vamos para a parte do louvor e a adoração. E nós vamos deixar também aqui embaixo, na descrição do vídeo, duas sugestões de louvores que você pode estar utilizando na sua célula. Então já prepara aquela caixinha de som, prepara a caixinha Bluetooth para ter aquele momento de adoração ao nosso Deus. É importante que as canções sejam canções fáceis e bem conhecidas para que todos possam participar e louvar a Deus junto. Depois dos louvores, vamos para a parte principal da célula, que é a parte da ministração da palavra de Deus. E essa semana o nosso estudo vai falar sobre obediência. Obediência, que é um dos principais temas da nossa cultura cristã, da nossa vida cristã, do nosso dia a dia como igreja. Então o tema dessa semana é: obedecer é não retardar a bênção. Ou seja, quando você obedece, você acelera o processo da bênção na sua vida. E quando você não obedece, você está retardando, você está atrasando as bênçãos de Deus. Vamos lá para o nosso texto-chave, que está no livro de Salmos, capítulo 85, verso 8 e 11. A palavra do Senhor diz assim: escutarei o que Deus, o Senhor, disser. Então preste atenção, que o salmista está dizendo que o primeiro passo aqui é que ele vai escutar, dar ouvido ao que Deus disser. Por quê? Porque a palavra dele, ele fala de paz ao seu povo. Então toda vez que a gente está escutando Deus falar, nós estamos recebendo paz sobre o seu povo. E que jamais caiam em insensatez, ou seja, em desobediência. Versículo 9 diz: próxima está a salvação dos que o temem, para que a glória habite na nossa terra. A graça e a verdade se encontram, a justiça e a paz se beijaram. Da terra brota a verdade, dos céus a justiça, abaixo do seu olhar. O que o salmista está dizendo aqui? Ele está falando aqui quando a gente escuta a voz de Deus, quando a gente dá ouvido à voz de Deus, nós estamos recebendo as bênçãos dele. Todo aquele que escuta e obedece à voz de Deus, ele tem as bênçãos de Deus sobre a vida dele. Quando Deus fala conosco, nós não podemos resistir e sim nos entregar. Toda vez que Deus está falando com você, você não pode ficar com o coração preso, com a sua mente travada, querendo rebater o que Deus está falando. Não, apenas se entregue, porque Deus sabe qual é a melhor forma de trabalhar com os seus filhos. Assim como um pai toma decisões pelos seus filhos, que muitas vezes eles não entendem, assim também somos nós como filho de Deus. Muitas das vezes Deus vai nos dar comandos, Deus vai nos dar direções, que a gente não vai entender e a nossa mente pode querer conflitar esses princípios. Mas na verdade o que nós precisamos fazer é simplesmente obedecer, confiar que Deus está no controle, porque Ele sempre tem algo tremendo para nos abençoar. Sobre os seus filhos, Deus só tem bênção. Sobre aqueles que são fiéis e obedientes, só há
bênção. Então, obedecer é não atrasar a bênção de Deus. Obedecer é não retardar a bênção de Deus. O que obedece acelera o processo das bênçãos na sua vida. O primeiro ponto vai dizer que o obediente, ele é guardado pelo Senhor. Todo aquele que obedece a Deus, ele gera na sua vida muralha de proteção. A obediência nos protege. A obediência gera sobre nós cobertura, proteção. Mas a desobediência nos deixa vulneráveis. Vulneráveis ao pecado, vulneráveis às guerras, vulneráveis às lutas. Por isso, diante do confronto, quando Deus nos confrontar com a verdade, nos nossos erros, nós não temos que ficar armados e debatendo. Precisamos fazer o quê? Se render. Reconhecer que somos errados, que estamos em débito e consertar a nossa vida. Se o Senhor diz que é para obedecer, se o Senhor nos dá um princípio, o que é que vamos fazer? Obedecer. Quando você obedece, você não está confrontando a Deus, você está confrontando o inferno. Porque o inimigo, o diabo, ele é o pai da desobediência. Quando você obedece a Deus, você está confrontando ao nosso inimigo. E aquele que obedece, ele recebe crédito. E o que é crédito no céu? Suprimento. Assim como um filho obediente, ele tem a admiração do pai, e ele recebe presente do pai pelas suas atitudes de obediência, assim é com Deus. Quando somos obedientes, nós temos direito a acessar as provisões, as bênçãos do nosso Deus. O texto de Salmos, capítulo 31, versículo 23 diz: Amai ao Senhor, vós todos os santos, o Senhor guarda os fiéis, mas retribui com largueza ao soberbo. O fiel, o obediente, ele é guardado, mas o soberbo, ele recebe a recompensa das suas atitudes ruins. Então, toda vez que nós obedecemos a Deus, somos cobertos. Quem é fiel no pouco, e o pouco aqui a gente pode falar sobre obediência, porque obedecer é uma atitude simples. Aquele que é fiel no simples, no pouco, Deus vai colocá-lo sobre o muito. E você, querido discípulo, se for fiel e obediente a Deus, nas coisas pequenas, Deus vai te colocar sobre as grandes. O segundo ponto do nosso texto fala que obediência é investimento. E o melhor ponto de investimento que o homem pode ter é em Deus. O melhor investimento que um homem pode fazer é ser obediente a Deus. Porque quando nós somos obedientes a Deus, nós somos abençoados. Como quando somos fiéis, somos guardados. Salmos capítulo 40, versículo 10 diz: Não ocultarei no meu coração a tua justiça, proclamarei a tua fidelidade, ou seja, falarei do que o Senhor fez por mim às outras pessoas. Isso é proclamar a fidelidade de Deus, a salvação, não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Ou seja, quando nós proclamamos o que Deus tem feito em nós, quando nós falamos daquilo que Deus tem feito em nós para outras pessoas, nós estamos sendo obedientes. E essa obediência traz bênção sobre as nossas vidas. Quando nós obedecemos a Deus, nós estamos investindo no nosso futuro. Olha que tremendo. A obediência é um investimento. Tremendo isso, não é? Todo aquele que obedece, ele está investindo no futuro. Que investimento é esse? Paz, prosperidade e bênção. Quando nós obedecemos, nós estamos abrindo portas para que nós venhamos ser abençoados. Isso significa que aquele que anda nos caminhos do Senhor terá paz, retidão e manifestação da glória de Deus. Os olhos de Deus estão procurando os fiéis na terra. Será que Ele tem olhado para você e tem encontrado um discípulo fiel? Uma ovelha fiel? Se não, conserte o seu coração hoje. Conserte as suas atitudes. Será que Deus tem olhado para você e tem encontrado um filho fiel, um filho obediente? Ou você tem andado longe dos caminhos do Senhor? Quem sabe hoje não é a oportunidade que Deus está te dando de você voltar a obedecer os seus princípios e os seus mandamentos. Deus não muda a sua aliança para com o homem. A sua fidelidade se estende de geração em geração. Salmos 117, versículo 2. A fidelidade do Senhor, as palavras dele de bênção são para você, mas só acessarão essas palavras e essas bênçãos aqueles que forem obedientes à sua palavra. Vamos concluir nosso estudo?
É necessário que nós vivamos verdadeiramente tudo o que nós temos ouvido e visto. Você chegou aqui nessa célula e talvez você ouviu a palavra, mas muitas pessoas vêm à célula ou vêm à igreja, ouvem e veem as maravilhas de Deus, mas não obedecem. E a palavra de Deus é clara: aquele que ouvir e obedecer será abençoado. Aquele que ouvir e seguir esses mandamentos vai ser alcançado. Por isso hoje, entregue seu coração a Jesus. Conserte a sua vida. Se achegue com Deus. Porque aquele que caminha em obediência e fidelidade, nenhum gigante, nenhum pecado, nem infidelidade vão alcançar a sua vida. Porque ele é, você aprendeu hoje aqui, guardado, protegido. Quando nós somos obedientes, muralhas de proteção são construídas ao nosso redor. E pecado, infidelidade, incredulidade, maldições não chegam até a nossa tenda e até o nosso filho. Quando nós somos obedientes a Deus, nós vamos deixar de ser homens corrompidos pelo pecado e passaremos a ser homens e mulheres renovados pela palavra vivificadora de Deus. Que Deus abençoe você, a sua casa e a sua família. Que esse estudo você seja usado para ministrar na sua célula e muitas pessoas possam ser alcançadas. Amém, querido líder? Depois da ministração, nós vamos para a oração. É o período que você vai fazer 2 orações. Você vai orar por todos, não é? Uma oração para abençoar a todos, para trazer vida de Deus sobre todos, e também ao final o convite para que as pessoas entreguem o seu coração a Jesus. Então não se esqueça de fazer a oração de entrega e convidar as pessoas que desejam aceitar Jesus a levantar a sua mão, a darem um sinal, e você recebe ela juntamente com todos os discípulos. Não se esqueça, após a oração, você dar uma palavra de oferta. Nós sempre deixamos aqui no final do informativo 2 Coríntios 9:11, que é: vocês serão enriquecidos de todas as formas para que vocês possam ser generosos. E muitas das vezes alguns líderes ficam constrangidos, né, em entrar nesse momento de generosidade, mas você não pode impedir que a bênção chegue até os seus discípulos. Não deixe de dar a palavra de generosidade. Não deixe de convidar as pessoas a ofertar na célula. Todo aquele que semeia, colhe. Então, esse é um momento de você convidar a célula a semear. Querido, nós vamos semear pela palavra, nós vamos semear na casa de Deus, porque a nossa generosidade, a nossa fidelidade transforma vidas. Quantas pessoas não foram transformadas porque foram à igreja e ouviram a palavra de Deus? E a igreja se constrói, além de oração e de fé, se constrói também com recursos. Quando você semeia, quando você é generoso, você está contribuindo para que outras pessoas também sejam alcançadas e sejam salvas através de uma oferta que para muita gente é uma coisa simples, mas no reino espiritual tem um sinal maravilhoso. Tá bom? Depois da palavra de generosidade, nós vamos para o momento de comunhão, que é o momento de você compartilhar, de você comer junto, né? A célula sempre tem que ter um lanchezinho no final, é muito importante, tá bom? Pode ser algo grande, pode ser algo simples, mas o importante é que tenha sempre uma alimentação para você comer junto, comer à mesa com todos. E é importante você, líder, não deixar ninguém no momento da comunhão ficar isolado. Muitas das vezes um convidado, um novo convertido fica de canto porque não conhece muita gente, e o líder tem que ser esse facilitador que leva um discípulo mais experiente até essa pessoa, apresenta, senta junto. Não permita que ninguém fique isolado na sua célula. Se for preciso, você vai lá, sente e converse com essa pessoa o momento todo, porque ela é a pessoa que mais precisa gerar relacionamento lá na célula, tá bom? Que Deus abençoe você. Espero que esse manual, que esse tutorial de hoje tenha te ajudado a entender essa palavra e você colocar em prática, tá bom? Nos vemos semana que vem aqui no nosso manual de célula. Que Deus te abençoe, uma célula de êxito, uma semana de sucesso para você, que vidas venham a ser alcançadas através de você. Deus te abençoe, graça e paz.